E aí, galerinha, voltamos aqui agora para o nosso segundo vídeo. E o que nós vamos conversar no nosso segundo vídeo, galera? Nós vamos falar sobre a construção da fotografia subterrânea. Porque se no primeiro vídeo a gente discutiu questões relativas à reflexão, à importância, coisas bem elementares sobre o equipamento, nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre a construção. E o que você quer falar, Solon, com essa palavrinha chamada construção da fotografia subterrânea? Galera, olha só. No século XX, nós tivemos o grande mestre da fotografia, lá o Cartier-Bresson, lá o francês, que ele falava sobre o instante decisivo, o momento decisivo, aquele instante em que o flagrante que é único na história do universo acontece, o fotógrafo vai lá, saca sua máquina e, pô, bate sua foto. Então, Cartier falava sobre isso, falava sobre o momento, o instante decisivo. Isso é possível na fotografia subterrânea? Sim ou não? Fica a questão aí para refletir. Mas olha só, antecipando um pouquinho o que é que eu penso sobre tudo isso. Eu penso o seguinte, a fotografia subterrânea é meio complicadinha de você fazer essa coisa de você sacar a máquina e bater a foto, quando o teu ambiente ele está completamente escuro, quando o teu ambiente está completamente sem luz. Então, sabendo que você vai precisar espalhar pontos de luz de forma intencional e pré-programada pelo teu ambiente, planejada pelo teu ambiente, é meio complicado da gente fazer isso. E aí começa justamente a grande particularidade da fotografia subterrânea. Porque a fotografia subterrânea, ela tem o objeto e ela tem a forma. O que é o objeto é o que eu quero mostrar. O que é a forma é como eu quero mostrar. Então, quando você combina objeto e forma, você tem o quê? Você tem a fotografia subterrânea. Mas essa fotografia, ela não acontece de qualquer forma. Essa fotografia, ela passa por uma intencionalidade. E por que ela passa por uma intencionalidade? Porque não basta você combinar um objeto e forma e sair disparando tua máquina aleatoriamente com uma metralhadora giratória. Não adianta. Não adianta você fazer isso. Às vezes eu saio para fotografar e as pessoas perguntam assim, quantas fotos você fez hoje? Aí eu falo, fiz 3. Aí o pessoal baixa a cabeça, você está mentindo. Você fez 3 fotos, você está mentindo. Ah, você está mentindo, cara, você é um mentiroso. Você fez 3 fotos, você saiu de casa 5 horas da manhã, chegou em casa 9 horas da noite, fez 3 fotografias, pô, o que é que você estava fazendo? Para onde é que você foi? Galera, é porque a fotografia subterrânea, mais do que tudo, ela tem uma intencionalidade. Ela tem todo um planejamento, ela tem toda uma logística que você precisa combinar para dar uma liga entre o teu objeto e a tua forma. Por quê? Porque o teu objeto é um objeto extremamente diferentão de tudo. Você está fotografando debaixo do chão, num ambiente completamente escuro. E a forma, ela tem sua plasticidade, ela tem sua técnica, ela tem o seu jeito que você vai encontrar para capturar aquele objeto. Então, essa fotografia, ela é uma fotografia que ela tem um pensamento, que ela tem um planejamento exaustivo. Olha só, essa fotografia, ela nasce onde? Como toda fotografia, pessoal, ela nasce nos clássicos, ela nasce como uma pintura. Eu costumo dizer o seguinte, não é à toa que esse é o maior jargão que se escuta na fotografia subterrânea. Ah, fulano fotografa como um pintor, fulano é um artista, é um verdadeiro pintor. Por quê? Porque a fotografia subterrânea, ela parece muito com isso, ela parece muito com uma pintura. E por que ela parece com uma pintura, Solon? Porque você tem um quadro e você tem as tintas, sendo que a tua tinta não é uma tinta a óleo, por exemplo. A tua tinta é a luz. É o jeito como você vai colocar a luz para dentro do teu quadro. E aí você tem o quê? Você tem essa pintura, esse quadro, essa coisa que intencionalmente é construído. E que ele tem um objeto a ser retratado, ele tem um plano, um contexto a ser apresentado e ele principalmente, ele tem que ter um lineamento, ele tem que ter uma proporcionalidade, ele tem que ter uma distribuição geométrica. Você tem que disciplinar o teu objeto de uma forma geométrica, a tirar aquele objeto do caos da natureza e trazer ele para ordem, para a beleza que é a arte. E aí você combina tudo isso aí e você tem a fotografia subterrânea. E onde a gente tem a fonte para tudo isso? Solon,
Onde existe a fonte para tudo isso? A fonte para isso tudo, pessoal, está aqui, ó, está nos clássicos. Vocês olhem aqui, ó, esse quadro aqui, que é super conhecido, o quadro da Vinci, a Mona Lisa, tem exatamente isso. O cara vai pintar o quê? Vai pintar a mulher. Aí o que é que ele faz? Ele pensa, como eu vou pintar a mulher? Como eu vou organizar essa mulher geometricamente no quadro? Como eu vou dar harmonia para essa mulher? Como eu vou organizar as feições dessa mulher para que tudo fique harmônico? Como eu vou colocar um fundo que não chame a atenção ao meu primeiro plano e àquilo que eu quero que prenda a atenção do leitor, daquele cara que está vendo o meu quadro? Então, ele cria essa obra de arte. E essa obra de arte, ela é produto do acaso? Ó, nananina não. Essa obra de arte é produto de anos, do cara pensando o que é que danado ele vai fazer. Naturalmente que na fotografia subterrânea a gente não tem anos para ficar pensando. Mas a gente tem o quê? A gente tem que se deter, sim, a um momento de reflexão e de pensamento. E daí a importância de você abrir um pouquinho sua cabeça, começar a olhar aquelas coisas que chamam a atenção na natureza para você. Então você olha, por exemplo, o semblante de alguém. Por que aquele semblante te chama a atenção? Necessariamente uma pessoa que você acha bonita vai ficar boa na tua foto? Será que aquela pessoa que é bonita combina com um capacete? A cor do macacão, será que dá um contraste legal com o segundo plano? Então tudo isso aí tem a ver com proporcionalidade, tem a ver com planejamento e tem a ver com uma reflexão prévia que você vai fazer antes de entrar na caverna. Porque a tua carreira como espeleofotógrafo, ela não começa na caverna, ela começa bem antes disso, fazendo reflexões que são extremamente importantes e que vão ter um proveito direto sobre a tua fotografia subterrânea. E olha só, galera, exatamente o que eu estou dizendo. Aqui nós temos o quê? Nós temos uma distribuição que é muito similar ao que nós estávamos falando antes. Nós temos o quê? Nós temos planos. Nós temos uma diferenciação daquilo que eu quero dar destaque para aquilo que eu não quero dar destaque. Ou, principalmente, aquilo que eu quero dar um destaque maior para aquilo que eu quero dar um destaque menor. Por quê? Porque senão os elementos eles começam a concorrer demais entre si. E existe um jargão, outro jargão, que chama-se a poluição visual. Então a gente não pode poluir demais também o nosso quadro. A gente não pode criar um volume de informações visuais tamanho na nossa imagem de forma a confundir o cérebro, o processamento, de forma a fritar o processador lá, o Pentium lá da cabeça lá do cara que vai olhar a tua foto. Então, para você organizar isso, aqui vai a primeira manha. Você foca primeiro naquilo que você quer dar o destaque, aquilo que é o teu objeto e aquilo que é o teu objeto secundário, aquilo que está ali só para apoiar o que você quer mostrar na tua foto. E aí você trabalha com o quê? Trabalha com os planos, que é exatamente o que a gente estava falando lá no quadro de Da Vinci. Porque senão, ó, a gente vai cair exatamente nisso aqui. A gente vai cair numa concorrência entre as coisas. Olha só, aqui nós temos um clássico, nós temos o clássico. Nós temos quem? A minha namorada? Não, claro que não é minha namorada, sou um cara casado. Mas aqui nós temos uma lourinha. E o cara botou a lourinha na caverna, fotografou, e aí surgiu depois a interrogação. Quem foi fotografado? Foi fotografado o geossídio, foi fotografado o ambiente, foi fotografado a cavidade natural que está representada na fotografia, ou foi fotografada a lourinha? Ponto de interrogação. Nesse caso específico, claro, é evidente. Nesse caso específico, essa foto aqui, provavelmente, essa foto eu peguei da internet, hein? Por isso que eu não estou nem citando fonte aqui. Mas essa foto, provavelmente, o cara quis fotografar o quê? O cara quis fotografar a menina. Então, ele colocou a menina aí, fazendo caras e bocas aí, fazendo esse, sei lá, fazendo caras e bocas, e aí ele bateu a foto. Mas, muitas vezes, o que a gente percebe na fotografia do ambiente natural é isso. É que a pessoa, ela entra num plano de concorrência, num plano de conflito com aquilo que a gente está querendo representar. Então, evidentemente, em alguns momentos a gente quer representar o quê? Quer representar a pessoa, o homem, a mulher, a criança, o idoso, o quê? Naquele ambiente. Então a gente quer expressar o quê? O sentimento. E aí quando a gente quer expressar o sentimento humano, sim, a gente foca na expressão humana, a gente foca no ser humano. Mas temos que ter o planejamento prévio, aquilo que eu falei no começo desse vídeo 2, porque se a gente quer mostrar o ambiente, a gente tem que ter
cuidado com o elemento humano que a gente vai inserir na foto, sob pena de essa foto, dessa imagem, chamar mais atenção pelo elemento humano em si, do que aquilo que nós queremos representar. E aí nós temos aqui um clássico que eu trago para vocês, a Lourinha na Caverna, essa foto que eu não sei de quem é esse grande artista, mas deve ser de alguma propaganda de biquíni, né? Presumo eu. E aí, olha só, a gente tem, dentro dessa proposta de construção da fotografia, a gente tem a primeira regrinha básica que eu solto aqui nesse vídeo 2. Qual é a primeira regrinha básica? É uma regrinha que chama a regra dos terços. E aí, galera, eu vou chover no molhado, no mais absoluto molhado. Por quê? Porque com certeza todos vocês já ouviram falar da regrinha dos terços. E o que diz a regra dos terços? A regra dos terços, ela basicamente, ela diz para você tirar do centro da fotografia aquilo que chama a atenção. Então, se você tem um elemento humano na tua fotografia, na tua paisagem, você desloca isso ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, de forma a criar terços na tua área visual da tua imagem e colocar ele sobre esses terços. E dentro da perspectiva dos terços, nós temos esses pontos aqui, ó, que são esses 4 pontos aqui, que eu estou passando o cursor do mouse em cima, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, 2 em cima e 2 embaixo, que são pontos em que sabe-se que o cérebro humano ele vai concentrar uma atenção mais rápida. A leitura vai ser mais rápida quando ele está... o teu objeto que chama mais atenção está nesse ponto. Então você desloca e coloca sobre esses pontos, ok? E aí nós temos a regra dos terços. Quando a gente faz a regra dos terços, e a regra dos terços é muito interessante na fotografia subterrânea, especialmente na fotografia subterrânea. Por quê? Porque quando a gente distribui a regra dos terços, o teu quadro, de acordo com essa regrinha, o que é que vai acontecer? Você vai equilibrar melhor os elementos visuais da tua foto. Então, você vai dar mais ordem ao caos da imagem. Então, aqui, o que é que vai acontecer? Eu consigo ver o cara que está lá, tipo a Lourinha, fazendo caras e bocas, mas eu consigo também entender o contexto espacial em que esse ser humano ele está metido. Essa água, né, esse lugar escuro, enfim, tudo isso aí. E aí, assim a gente constrói a nossa fotografia. É muito importante a gente mirar nisso aí. Por quê? Porque muita coisa a gente vai resolver, muito probleminha de composição a gente vai sair com regra dos terços e vai ficar uma coisa bem equilibradinha, certo? Nas próximas fotografias eu vou estar sempre colocando assim, ó, o nome aqui da caverna, onde foi feita, o estado, e aqui os dados de EXIF e a data da foto, ok? Que é para vocês terem uma noção, a galera que tem um pouquinho mais de noção de fotografia também poder acompanhar o que foi feito tecnicamente aí nessa fotografia, beleza? E aí, olha só, aqui nós temos novamente regra dos terços, e essa regra dos terços nós temos uma coisa bem interessante, ó. O olho do sujeito está bem aqui passando exatamente na linha. Solon, aí me diz uma coisa, Solon, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você, na hora que você estava fazendo essa fotografia, você já deu esse corte milimetricamente, exatamente dessa forma? Nunca, né, galera? Se eu falasse isso para vocês, eu estava sendo um puta mentiroso. Naturalmente que eu não faço isso. Naturalmente que isso aqui é um corte depois feito na pós-produção no Photoshop. Agora, dois detalhes muito importantes. Quando a gente está fazendo a fotografia, no campo, na caverna, a gente já está pensando nessa regra dos terços. Então, muitas vezes, você não faz exatamente o enquadramento, mas você já sabe que vai fazer esse corte depois no teu computador, na tua casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você está na beira de um precipício. Muitas vezes você está com um espelhotema que não dá para você, por exemplo, afastar ou armar o teu tripé, porque senão você vai danificar o espelhotema, você vai estragar a formação natural da caverna. Às vezes é um pisoteio. Às vezes, se você colocar o tripé naquele lugar que dava um corte ideal para a tua fotografia, você vai dar um pisoteio na caverna, você vai estragar alguma formação natural, alguma deposição química. Enfim, às vezes tem um animal, né, um animal que você não quer interagir com a fauna da caverna. Então você já faz aquela fotografia pensando assim, por algum motivo de força maior, eu não estou dando o corte definitivo da foto aqui no campo. Mas quando eu chegar na etapa de tratamento, eu vou dar esse corte. E aí vocês vão dizer, caramba, Solon, aí isso aí não é roubo, não. Galera, olha só, vamos deixar uma coisa bem clara aqui.
até as fotos de Paola Oliveira pega tratamento, até as fotos de Paola Oliveira pega Photoshop. Quem sou eu para não dar tratamento nas minhas, né? Se podem Paola, nas minhas, então, as minhas é que podem mesmo. Mas vamos adiante. Olha só, aqui nós temos novamente uma situação de textos no retrato. E aqui nós temos um texto no retrato. Nós fizemos uma situação também que é comum, a gente trabalha texto em retrato, mas especialmente a gente colocou o ponto aqui maior de destaque do texto, um dos 4 pontos nós colocamos aqui meio que coincidindo com o olho do sujeito. Claro, isso aqui não é um retrato clássico, não é um retrato na teoria clássica da fotografia, porque não é uma foto de pessoa. Mas aqui a gente tem a gente bebeu bastante na fonte da teoria do retrato. Por quê? Porque aqui nós já fechamos bastante. Nós fizemos uma foto bastante fechada no sujeito. Então aqui, ó, a gente dá um destaque para a formação, mas a gente também dá um destaque para o sujeito, colocando o sujeito num leve desfoque que está lá atrás, ó. Ele está levemente desfocado, por quê? Porque a gente não queria criar uma concorrência, um plano de concorrência tão conflituoso. Então a gente propositalmente colocou o sujeito lá atrás um pouquinho desfocado, deu foco na formação que está aí na frente, nessa cortina com alictites, com etc., com tites e tites e tites, e aí a gente fez essa fotografia dessa forma, certo? Para vocês entenderem que existe o quê? Que existe um planejamento, que existe uma intencionalidade, que existe uma ideia prévia, pré-concebida, em que a gente diz assim, cara, vamos fazer a fotografia assim e essa fotografia se faz dessa forma, ok? E aqui, ó, nós temos um outro elemento que é super interessante e que casa muito com essa situação que a gente está conversando sobre os planos. E que elemento é esse, Solon? É o elemento dos planos. Aqui é muito importante a gente jogar sempre na fotografia subterrânea com os planos. A gente saber o que é primeiro plano, o que é segundo plano, aquilo que a gente vai colocar em destaque, aquilo que a gente vai colocar lá atrás somente como apoio. E nesse caso específico, a gente queria o quê? A gente queria dar uma profundidade. A gente queria dar um efeito túnel a essa fotografia. Então a gente pediu para esse cidadão aqui ficar no primeiro plano e para aquele outro ficar lá atrás. Por quê? Quando você vai fazer fotografia subterrânea, é muito importante também que você tenha isso em mente. Você é um diretor de fotografia, você é um diretor de arte, então você tem que dirigir os seus modelos. Olha só, quem são os seus modelos? São as pessoas que vão aparecer na tua fotografia, são aqueles elementos humanos que vão dar a subjetividade humana à tua fotografia. Então é muito importante que você que está fazendo a fotografia, você entenda que o ser humano, ele não é rede de Wi-Fi. Então, esse cara que está de amarelo e o outro que está de trás, eles não vão entender o que eu estou falando simplesmente porque eu pensei. Eu tenho que chegar para ele e dizer assim, ei, jovem, vem aqui para frente. Rapaz, guerreiro, vai para trás, entendeu? E aí, onde, Solon? Aqui? Não, mais para trás. Não, mas aqui, pô, aqui tem um negócio, parece uma cobra. Não, não morde não, a cobra é criatura de Deus, não morde não. Vá, afasta aí para trás, ei, você vem mais para frente. Ei, faça uma pose de intelectual que você está aí anotando, pegando parâmetro de rocha. Mas, pô, bicho, eu não vou pegar parâmetro. Mas faça, meu amigo, eu não estou pedindo. Então, você tem que fazer essa direção de arte, você tem que mais ou menos comunicar às pessoas aquilo que você quer. Por quê? Porque a fotografia, vou bater naquela tecla. A fotografia é uma mentira, a fotografia é uma arte, a fotografia só existe na loucura do artista, na loucura daquela pessoa que bolou essa coisa aqui. Então, se só existe na sua loucura, você tem que saber como articular suas ideias para que sua loucura vire arte, para que sua loucura vire fotografia. E para isso você tem que comunicar. Nesse caso aqui, havia propositalmente uma intencionalidade, havia uma vontade do primeiro plano transparecer que ele não estava aí, por exemplo, tomando banho, que essa caverna não é um balneário, que ele não estava aí lavando o macacão simplesmente, que ele estava fazendo algum trabalho de natureza intelectual, mesmo que porventura não estivesse, e que o lado de trás estaria também observando alguma coisa, mesmo que porventura não estivesse. Por quê? Porque esse era o arcabouço subjetivo que ampara essa foto. Então nós colocamos o primeiro no segundo, esse daqui no primeiro plano, o lá de trás no segundo plano. E olha só, pessoal, olha que coisa interessante. Esse cara aqui do primeiro plano, esse de amarelo, me permitam, ele está meio que na regra dos terços.
O lado de trás a gente centralizou. A gente poderia ter colocado ele no outro texto da foto? Poderia. Mas eu achei mais interessante colocar ele lá atrás. Coincidentemente, eu queria um ponto de luz lá atrás, eu queria mostrar que a caverna seguia. Se vocês imaginarem essa fotografia sem esse cara aqui, risca esse cara, apaga esse cara da mente de vocês, vocês vão entender que essa foto ela perde muito esse efeito túnel, ela perde muito essa perspectiva. E aí, essa construção, ela acontece dessa forma. Ok, galera? Vamos lá? Vamos adiantar? Aí a gente chega novamente nos textos e na perspectiva. Olha só, aqui nós temos uma foto vertical, mas que ela também trabalha com a ideia de texto. Por que essa foto ela trabalha com a ideia de texto, galera? Se vocês observarem, a gente colocou aqui, ó, a argila mais ou menos ocupando, as gretas da argila ocupando 2/3 da foto, e por fim essa zona aqui mais escura, mais nebulosa, mais enigmática da foto, com esse ser alienígena vindo aqui com esse lanternão aqui, a gente colocou no terço superior da foto. Os 2 terços estão com a argila e o terço superior está com esse cara. A gente criou aqui um efeito perspectiva, a gente deu uma distorção de perspectiva, graças ao uso de uma grande angular, que essa lente ela tem essa característica, eu gosto muito dessa lente, mas nós também criamos um outro efeito que foi quebrar um pouco a monotonia dessa foto, porque se a gente tivesse colocado essa divisão, essa linha, passando exatamente aqui no meio, essa foto ela não teria guardado esses elementos geométricos que ela tem. Então, regra. O texto serve exatamente para isso. Serve para a gente parar com essa mania feia, com esse cacuete que a gente tem de partir as coisas ao meio. Metade mar, metade céu. Metade floresta, metade céu. Metade argila para baixo, metade breu para cima. Para com isso. Para com isso. Para com isso, que se você fizer isso, tua foto vai ficar uma bosta. Às vezes dá até para a gente quebrar um pouquinho essa regra, dá até para a gente flexibilizar. Mas, via de regra, trabalha com texto que você vai ficar 100% mais feliz. E essa foto, ela tem, claro, ela criou essa perspectiva, naturalmente, é como eu falei, isso é uma característica da lente, mas olha só também o que aconteceu. Ela tem uma coisa que é a simetria. Então, a gente tem planos aqui embaixo e a gente tem o quê? A gente tem a simetria da foto. E essa é uma característica. Ao mesmo tempo em que a gente trabalhou com uma divisão para quebrar essa coisa de fazer ela igual, aqui no outro plano a gente trabalhou com a... lá vou eu, com a simetria, ok? E aí, essa é essa foto. Isso aqui, pessoal, vocês vão dizer assim, Solon, isso aqui, meu amigo, é obra, graça, produto da intervenção divina do Espírito Santo? De jeito nenhum, pessoal. Claro. Deus ajuda. Mas olha só, não deixa tudo na mão de Deus, não. Faz tua parte também, pensa um pouquinho, usa a massa cinzenta e se você se debruçar sobre isso aqui, se você fizer esse exercício de reflexão, o que é que eu quero no primeiro plano, o que é que eu quero no segundo plano, como é que eu vou fazer uma quebra da monotonia, como é que eu vou aplicar o texto, você consegue um resultado bem superior. E olha só, pessoal, essa foto, ela tem uma última coisa antes de a gente avançar que eu acho super interessante e didática nessa foto. Pessoal, essa foto, ela tem um elemento que ela não é um elemento humano, mas ela tem um elemento do primeiro plano, que são essas gretas que prendem a atenção da gente. E olha só, aqui nessa foto aqui, voltar lá. Nessa foto aqui, a gente usou 2 seres humanos para marcar os planos da foto. Nessa daqui, a gente usa o quê? A gente usa as gretas para marcar o primeiro plano da foto e o elemento humano para marcar o segundo plano da foto. Se a gente tivesse invertido, se a gente tivesse colocado uma pessoa aqui e deixado simplesmente as gretas aqui atrás, o que é que teria acontecido? A pessoa tinha roubado a cena, especialmente se fosse uma mulher bonita, né? Ou uma pessoa bonita, né? Então, olha só o que a gente fez. A gente colocou as gretas no primeiro plano, balanceou a foto e colocou o elemento humano lá atrás. Então, vocês veem que há um equilíbrio nessa fotografia, um equilíbrio total, certo? E aí, olha só, vamos avançar. Aqui nós temos o quê? Nós temos as linhas. Pessoal, isso aqui é muito importante. Isso aqui, na verdade, eu vou falar aqui para vocês um segredo. Por favor, não contem para ninguém. Mas, morre aqui, fica entre nós. Mas as linhas, elas são um elemento que qualquer espeleofotógrafo, qualquer espeleofotógrafa
ele ou ela tem que prestar muita atenção. Por que nós temos que prestar atenção? Porque as linhas, elas disciplinam a forma como o nosso cérebro ele vai entender a imagem. As linhas, eles criam elementos de fuga. Eles dão um efeito de perspectiva à sua foto. Elas criam proporcionalidade. Elas dão o quê? Perspectiva. Elas dão um efeito tridimensional. E a fotografia, que é um plano bidimensional, ela precisa muito ter esses elementos geométricos para emprestar a ela o quê? Profundidade, perspectiva, tridimensionalidade. Então, quando você chegar numa caverna, quando você for fotografar, pelo amor dos meus filhinhos, primeira coisa que você vai prestar atenção é o quê? Onde estão as linhas? E aqui, se nós prestarmos atenção, ó, nós temos linhas aqui, ó, rasgando aqui o teto. Nós temos estalactites aqui, ó, que apontam para baixo, também criam um elemento geométrico muito interessante. Nós temos aqui, ó, uma espécie de horizonte lá atrás, que é formado pelo encontro da escuridão com o teto da caverna. Isso aqui também é uma linha super interessante, forma uma linha aqui. Nós temos linhas aqui, ó, ladeando o meu elemento humano. Então, tudo isso aqui, pessoal, são linhas e nós temos que disciplinar essas linhas. Quando a gente começa a disciplinar as linhas, a gente começa a dar o quê? Perspectiva à nossa foto. E aí, olha só o que acontece. Nós chegamos aqui. Nós chegamos exatamente nesse outro efeito aqui. E essa foto, ela é o quê? Ela é simplesmente o quê? Uma conjugação disso que eu falei para vocês. Ela é uma conjugação de linhas. A gente aqui está trabalhando, a gente está dando aqui uma explosão. A gente está pegando o teu cérebro e está colocando o teu cérebro assim, ó, para ler essa foto praticamente em braille. Então, quando você olha para essa foto, ela tem tanta textura, ela tem tanto elemento geométrico, que ela entra de uma forma muito natural. Você faz o processamento dessa imagem de uma forma muito fácil. Tudo nessa foto aponta para o ser humano. E o ser humano devolve isso num plano de perspectiva. Então, essa organização espacial, ela cria um efeito de harmonia. E todo efeito de harmonia, do ponto de vista estético, ele é interessante para a fotografia subterrânea. Então, aí nós temos a fotografia. Só essa foto é difícil de fazer? Não. Essa foto não é difícil de fazer. Uma criança de 4 anos de idade produz uma foto como essa. Agora, ela tem que intencionalmente pensar tudo isso que a gente conversou aqui, montar o tripé no cantinho certo, parar, respirar, entender a caverna, entender o ambiente, procurar os elementos geométricos, posicionar a luz, dirigir o modelo ou a modelo e aí chegar exatamente nessa fotografia. E aí, com isso, nós chegamos no fim da aula 2, em que nós discutimos a questão do subjetivismo da fotografia, lembre da Lourinha, nós discutimos regras de composição, lembrem da regra dos terços, e nós discutimos a importância de planos, linhas e formas. Desde logo sabendo que nós trabalhamos com cavernas, nós trabalhamos com rochas, nós trabalhamos com elementos naturais que têm muito linhas e formas, então nós não podemos simplesmente desconsiderar esses elementos, ok? Fim da aula 2, vamos agora para a nossa aula 3, e aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre luz, porque nós falamos nessa aula sobre composição e no próximo vídeo nós vamos falar sobre luz. Ok, galera? Valeu!